Olá, meus amigos, meus irmãos, amados em Cristo. Mais uma vez, um privilégio muito grande estar com vocês nesse momento de quarta aula da nossa EBD Online. Sou o pastor Fernando, membro da Primeira Igreja Batista de Moça Bonita, da qual o pastor presidente é o pastor Marcos Petrucci, meu pastor. Vamos, mais uma vez, pensar no tema Crer é também pensar, ainda baseado no livro de John Stott, cujo título é exatamente esse, Crer também pensar. Ainda no capítulo 2 é titulado Por que devemos usar as nossas mentes. E no tópico de hoje, especificamente, trata sobre as nossas mentes renovadas. Eu quero começar lendo Romanos 12, versos 1 e 2, onde a palavra nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo se dirigindo aos cristãos de Roma. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, e outras versões, com este mundo. Não conformar é não se modelar, não se adequar, é se posicionar contra tudo que contraria os preceitos divinos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Observamos aqui que o apóstolo Paulo fala transformai-vos, ou seja, é de nossa responsabilidade compreendermos e transformar a nossa vida, a nossa capacidade cognitiva, a maneira como nós vemos os preceitos divinos nas nossas vidas e como o mundo trata isso. Há quem diz que todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, nosso ponto de partida é os preceitos de Deus. São os preceitos de Deus, é a lei de Deus, é o que Deus quer para as nossas vidas. Então, Paulo segue dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo cita aqui palavras do próprio Deus para com os crentes cristãos de Roma, consequentemente a nós hoje, mas há de considerar também que fica subentendido nas cartas paulinas que Deus oferece a cada um de nós condições, se faz manifestar a cada um de nós de maneira inteligível, de maneira racional, de maneira perceptível, para que nós possamos ter a nossa própria conclusão e decidir a cada dia, a cada instante, estar atento ao que Deus quer para as nossas vidas, ao que Deus deseja que seja a nossa ação em cada situação da nossa vida. Em especial nesses dias de hoje, que nós estamos vivendo de pandemia por conta do coronavírus, por conta do perigo de ser infectado pela Covid-19, né? Então Deus nos chama a uma reflexão, conforme o nosso pastor Marcos Petrucci tem ressaltado nas suas mensagens nesses últimos dias, da necessidade de nós percebermos que Deus está nos proporcionando um momento de reflexão, um momento de reconsideração de conceitos, um momento de estar com a família, um momento que nós podemos estar de maneira mais concentrada, percebendo o que Deus quer nos ensinar a cada dia. E vamos orar para que esse momento possa ser produtivo e, apesar de produtivo, a questão do coronavírus possa ser resolvida o quanto antes. Mas, por que a necessidade de uma mente renovada? Uma mente renovada é a mente que tem compreensão de compreender, de entender o plano de redenção de Deus na pessoa de Jesus para cada um de nós. É necessário que haja proclamação dessa redenção. Nós, enquanto servos do Senhor, que temos a mente renovada, transformada, temos a capacidade, a cognição de raciocínio, de sistematizar o plano de Deus para a nossa própria vida, temos a responsabilidade de proclamar essa palavra. A proclamação do Evangelho por palavras dirigidas às mentes humanas. Ou seja, precisamos estar compartilhando isso. Em 1 Coríntios 1, 21, o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Corinto dizendo o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, conforme na semana passada nós falamos, Deus se faz conhecer pela natureza, pelo mundo, pela sua obra, pela sua criação. Mas, lamentavelmente, muitos não querem compreender dessa forma, ou
por conta da mente decaída, tem a dificuldade de compreensão. Aí Deus nos chama a essa responsabilidade da proclamação da sua palavra, da sua existência, do seu plano de redenção, junto com a sua obra. Então o apóstolo Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pregação é você expor, você verbalizar, você se comunicar, você falar, você de fato colocar para fora tudo que Deus fez na sua vida e usar isso de testemunho do poder de Deus nas nossas vidas. E quando ele fala aqui na loucura da pregação, é porque naquele contexto da cidade de Corinto existiam os gregos, o povo da época que se entendia como a inteligência humana, a inteligência em forma de pessoa, basicamente isso, e entendiam que do evangelho não tinha sensatez, não havia coerência, não havia inteligência. É lamentável, mas esse pensamento ainda domina muita gente hoje. Existem pessoas que afirmam: se você é cristão é porque você não é inteligente. Absurdo, absurdo. Mas vamos seguir no estudo de hoje que nós vamos ver quão absurdo isso é. Há quem diz, junto, em paralelo com essa questão do apóstolo Paulo, nos orientando a pregar essa palavra, há quem diz que uma frase muito conhecida que afirma o seguinte: pregue a palavra, se necessário for, use as palavras. Pregue o evangelho, se necessário for, use as palavras. A frase é pertinente porque nos faz pensar na necessidade de sermos testemunhas fiéis de Deus aqui na Terra. Na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Mas usar as palavras acaba sendo um fator secundário nessa frase. E para o apóstolo Paulo, usar as palavras acaba sendo uma questão primária, uma questão de extrema necessidade, atrelada à nossa nova vida na pessoa de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo segue dizendo o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O homem natural, o homem que está afastado de Deus, o homem que até diz crer em Deus, que tem Deus no seu coração, mas por uma afirmação apenas comum, uma afirmação que todo mundo diz. E se parar para pensar direitinho, se confrontar com o que Deus de fato tem para nós, poderá concluir que não é bem o que ele diz. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14, da questão do homem natural. Por que é importante vivermos a redenção de Deus e pregarmos a redenção de Deus na pessoa de Cristo? Por que viver a redenção e pregar a redenção é importante? Porque ela traz consigo a reconstituição da imagem e semelhança divina no homem, que lamentavelmente se perdeu com o passar dos anos, talvez dos séculos, mas considerando a geração atual, com o passar dos anos, cada vez pior, mais e mais distante da imagem e semelhança de Deus, a humanidade vai caminhando, a qual a imagem divina no homem, a qual fora distorcida na queda. Alguns textos bíblicos que vão clarear melhor essa necessidade para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a necessidade de nos revestirmos do novo homem. Esse novo homem é o homem lavado e redimido pelo sangue de Jesus, que vai se refazendo para o pleno conhecimento, e pleno conhecimento da graça divina. Em Efésios capítulo 4, versículo 23, o mesmo apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso, aos cristãos de Éfeso, dizendo: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento.
ou seja, de acordo com a sua compreensão, de acordo com a sua percepção de mundo e compreensão do que Deus faz para você. Se renove no espírito do vosso entendimento. Ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16, o apóstolo Paulo, mais uma vez, agora se dirigindo à igreja de Corinto. E todos esses textos, meus queridos, também é Paulo, Deus na pessoa de Paulo, se dirigindo às nossas vidas hoje. Dizendo o seguinte, capítulo 2, versos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual significa dizer que se nós estamos sujeitos a julgamentos, então nós não somos tão espirituais. Até vivemos em busca de, mas se ele for de fato espiritual, ele julga, mas não é julgado. É importante observar que esse julgamento aqui não é um julgamento imaturo, não é um julgamento oportunista, mas é um julgamento sensato, em que julga a necessidade da pessoa, do seu próximo, de compreender e reconhecer Deus na sua vida. O homem espiritual tem a visão da propagação da palavra pelo testemunho pessoal e pela verbalização, pela sua capacidade cognitiva de sistematizar e apresentar, confiando que o próximo terá a mesma capacidade para compreender e absorver. No versículo 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conhece a mente do Senhor para poder instruir o próprio Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo ainda lembra aos crentes de Corinto, nesse momento aqui da primeira carta aos Coríntios, que nós sabemos bem que a igreja de Corinto estava passando por umas questões muito delicadas, e o apóstolo Paulo, numa palavra motivadora, lembra eles o seguinte, vocês têm a mente de Cristo. Nós hoje temos a mente de Cristo e precisamos viver e exercê-la como tal. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15, o apóstolo Paulo ainda falando aos Coríntios, diz, falo como a criteriosos. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, eu estou falando os preceitos para vocês, eu estou compartilhando as doutrinas divinas com vocês, e eu estou falando com vocês como se fossem pessoas criteriosas, porque eu sei que vocês são. Vocês são criteriosos, vocês podem avaliar e ponderar tudo que eu estou falando aqui. Por isso ele fala, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Muitas das vezes as coisas nos são ditas e nós não peneiramos. Há quem diz que há anos atrás, há algumas décadas atrás, alguém disse o seguinte, uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Hoje, infelizmente, via WhatsApp basta uma vez só. Uma mentira contada uma vez vira verdade. Porque ela não é peneirada, ela não é avaliada. Às vezes nós recebemos informações e saímos compartilhando como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E precisamos verificar se de fato é ou não. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo por questão do coronavírus. Muito cuidado com o que nós estamos compartilhando. Muito cuidado com o que nós estamos recebendo de informação de qualquer espécie, informação de qualquer contexto. E quando vamos compartilhar essa informação, precisamos estar cientes de estar compartilhando o que de fato é verdade. Bom, como o apóstolo Paulo reagiria então se ele pudesse hoje visitar o cristianismo dos nossos dias? Como ele reagiria? Eu quero ler aqui para você depoimento de Henry Blamires, citado aqui no livro de John Stott. Ele diz o seguinte, uma mente cristã é uma mente treinada, informada, equipada para manusear os dados de uma controvérsia secular dentro de um quadro de referência constituído por pressuposições cristãs. E quando ele fala pressuposições cristãs, ele está citando, por exemplo, se refere, por exemplo, a pressuposições quanto ao sobrenatural, ou seja, o que eu entendo de ser sobrenatural, quanto à universalidade do mal, o que de fato a gente compreende, amparado
pelo conhecimento bíblico com relação à universalidade do mal, quanto à verdade absoluta de Deus, quanto à autoridade e valor da pessoa humana, e tantas outras coisas que poderíamos estar colocando aqui. Como a nossa mente reage com relação a isso? Blamires segue dizendo o seguinte: o pensador cristão continua ele, desafiando, deixa eu ler de novo. O pensador cristão desafia os preconceitos correntes, ou seja, ele não submete a questões preconceituosas. Até porque o preconceito é o conceito antecipado baseado na ignorância. Um pensador cristão ele não é ignorante. Ele pode até desconhecer determinado assunto, mas vai buscar conhecimento para que possa ter uma opinião sensata, amparado de acordo com o que a Bíblia diz, sem ofender a ninguém. Porque a opinião pela opinião, uma vez respeitosa, ela apresenta o seu ponto de vista. O ideal cristão, a verdade absoluta amparada na palavra do Senhor, mas não ofende. Ela confronta, mas não ofende. Continuando. O pensador cristão, ele perturba os complacentes, se antepõe aos ativos pragmatistas, questiona as bases de tudo que lhe diz respeito e faz-se incômodo. Esse é o pensador cristão. Aqui nessa questão de faz-se incômodo, num bom sentido, claro, eu quero associar a ilustração do tempero numa sopa em que você tem chuchu e jiló. O chuchu, ele absorve o tempero daquela sopa. O jiló, ele impõe o seu gosto. Tem gente que gosta de jiló, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto. Mas, dependendo de gostar ou não, fica a aplicabilidade da influência. Você é influenciado ou você influencia? Você absorve o que estou dizendo ou você impregna com o que você de fato pensa? É lamentável, mas muitas ideias seculares estão impregnando a mente de muitos cristãos. Então é importante nós nos posicionarmos frente a isso de maneira a honrar o nome do Senhor. Meu querido, meu irmão, minha irmã, como você se posiciona diante de questões polêmicas? A Bíblia nos orienta a não entrarmos em contenda, mas também precisamos ter a cautela de não se deixar influenciar, de não deixar a fé abalar. Blamires segue dizendo, mas hoje em dia parece não existir pensadores cristãos com uma mente cristã. Pelo contrário, lamenta ele. A mente cristã tem se deixado secularizar no grau de debilidade e de forma tão despreocupada, sem paralelos na história cristã. Não é fácil achar as palavras certas para exprimir a completa perda de moral intelectual na igreja do século XX. E agora o século XXI. Não se pode caracterizar este fato sem percorrer a uma linguagem que parecerá ser histérica e melodramática. Lamentável, né? Não existe mais uma mente cristã. Ainda há certamente uma ética cristã, uma prática cristã, uma espiritualidade cristã, mas na condição de um ser que pensa, o cristão moderno já sucumbiu à secularização. Meus queridos, esse depoimento é lamentável. É lamentável porque ele retrata uma verdade. Mas a minha proposta hoje, para todos nós, é que nós sejamos um contrassenso dessa realidade. Que nós, enquanto povo de Deus, conscientes do nosso papel de representar o reino aqui na terra, possamos fazê-lo de maneira consciente, de maneira coerente, sensata, sistematizada com os preceitos e conceitos e leis que Deus estabeleceu na sua palavra para conosco. Nós precisamos nos posicionar frente a esse mundo, a essa secularização. Não podemos nos conformar com tudo isso. Precisamos ser um contra-exemplo nessa cultura que está sendo imposta aí. Não podemos compactuar com preconceitos.
devemos ter os nossos conceitos, nossos posicionamentos respeitosos, sem ofensa. E por respeitar, é que nós vamos cativar para o reino do Senhor, de Deus. Jesus, no seu momento que ele esteve aqui na terra, apresentando o seu evangelho, você não vê na Bíblia Jesus ofendendo ninguém. Ele tinha, sim, as questões com os doutores da lei, com os entendidos, com aqueles que sabiam o que estavam fazendo, conduzindo para o inferno. Ou seja, sendo condutores de pessoas que se deixavam levar pelos seus pensamentos. Com esse, Jesus batia de frente, questionava, dialogava, colocava o seu posicionamento de maneira, às vezes, veemente. Mas com a população, com o povo que era vítima, em momento algum ele aparece ofendendo. Pelo contrário, ele cativa, ele aproxima, ele está junto, ele valoriza, ele vê o senso humano, ele valoriza a pessoa, valorizou a mulher naquele contexto social em que se debatia entre os rabinos se a mulher tinha alma. Jesus veio valorizar a humanidade, em especial nesse contexto que eu estou falando, a pessoa feminina, a mulher. Nós, como servos, como imitadores de Cristo, precisamos compartilhar essa verdade de maneira a cativar o povo para o reino, não afastar de vez. Eu quero concluir, meu querido, com uma ilustração, que nós estamos falando de redenção, e temos o papel de propagar essa redenção. Muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo que impressiona no fato, pela coragem de alguém. Quando você toma notícia de um determinado acontecimento, que alguém se manifestou corajoso, ficamos assim impressionados e até chegamos a pensar, no lugar dele faria a mesma coisa? O que eu posso fazer para contribuir? Tem uma ilustração que diz o seguinte: imagine aquelas pontes que se abrem nesse formato para que uma embarcação possa passar livremente devido ao nível da água ser alto, né? Nessa ponte, que faz esse movimento para abrir a embarcação, tem uma torre de comando. Um homem trabalhando nessa torre de comando, certo dia levou seu filho de 5 anos de idade para estar com ele no trabalho. Uma embarcação veio se aproximando. O alerta de abrir a ponte foi acionado e dependia da ação daquele homem de abrir aquela ponte. Só que criança é aquela questão, né? Você piscou o olho, ela some da tua visão. E o menino dele tinha sumido da visão dele. Antes de apertar o botão, ficou pensando, cadê meu filho, cadê meu filho? O filho estava pedindo socorro, preso nas engrenagens daquela ponte. E a questão é, se aperta o botão, o filho é triturado igual carne moída. Se não aperta o botão, ele salva o filho. Mas a ponte vai se espatifar e matar dezenas ou centenas de pessoas daquela embarcação. Eu não preciso te perguntar o que você faria no lugar dele. Provavelmente a sua resposta é a mesma que a minha. Mas ele apertou o botão, a ponte se abriu, a embarcação passou e o filho dele foi triturado, pedindo socorro até o último suspiro. Meus queridos, essa ilustração representa Deus como sendo esse homem que tomou essa atitude, o filho, que é a pessoa de Jesus, que foi triturado pelos nossos pecados, e a embarcação representa o mundo, que apesar do acontecimento segue nas suas festas, nos seus assuntos, nas suas diversões, sem considerar o que foi feito por eles. Se esse fato fosse verdade, da embarcação, no dia seguinte sairia no jornal. E provavelmente, muitos da embarcação, sabendo da ação daquele homem, iriam procurar por ele para agradecer porque ele salvou a vida deles, apesar de ter perdido a vida do filho. Mas nós, enquanto servos do Senhor, precisamos vociferar, gritar, expor de fato esse plano de redenção de Deus para a humanidade, na pessoa de Jesus. Deus fez exatamente isso comigo e com você. E por saber, tomar conhecimento desse amor tão grande por nós, é que devemos ser levados a termos uma mente sadia, frutífera, cognitiva, com conhecimento, buscando conhecimento para que de maneira sensata possamos pregar esse evangelho e compartilhar a tantos quanto ainda carecem da graça divina nas suas vidas. Meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus possa estar abençoando a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ser de fato testemunhas fiéis
conscientes do nosso papel no mundo de hoje em dia. Que Deus nos abençoe.